amados, nesta manhã. Senhor Jesus, amigo e mestre, mais uma vez aqui nos posicionamos com a finalidade de recolhermos os elementos que possam nos ajudar na implementação de um pensamento mais seguro, de concepções mais discernidas, a fim de podermos avançar no rumo das nossas metas reeducativas. Pedimos, Senhor, que essa nossa proposta possa estar bastante vinculada à realidade de ação no bem, na valorização da vida dos seres, a fim de que realmente exista na nossa empreitada aquele sentido de efetividade, de segurança, de equilíbrio, garantindo-nos não apenas harmonia e paz, mas também uma posição correta diante das próprias existências. Pedimos bênçãos de equilíbrio e sustentação para todos nós e que tenhamos conosco aqueles que efetivamente detêm os valores que possam nos chegar, ajudando-nos no encaminhamento do próprio destino para o melhor. Envolvemos que sofrem, a fim de que recolham segurança e aqueles recursos restauradores de sua saúde, de seu equilíbrio. Pedimos por aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, que eles também coparticipem dos recursos que têm nos favorecido. E com as vossas bênçãos de equilíbrio e de sustentação, possamos atingir o instante de interromper a nossa tarefa com alegria em nossos espíritos. Que assim seja. Capítulo 1, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Nós trabalhamos nas reuniões anteriores alguns ângulos de todo esse texto, especialmente dos primeiros movimentos. E ficamos na reunião passada para falar qualquer coisa rapidamente sobre a tarde e amanhã, o dia 1º, versículo 5. Para muitos que estão conosco aqui já há algum tempo, essa expressão tarde e manhã, o dia 1º, já tem alguma razão no campo conceptivo de cada um, ou conceitual de cada um.
Agora, para os que estão iniciando, é bom lembrar que todos nós, no plano das percepções, temos tomado conhecimento, identificado o mecanismo sistematizado, coordenado, encadeado no processo evolucional que tange o nosso campo de dedução após amanhã, nunca na manhã. Que amanhã é a nossa infância. Amanhã é o momento das nossas concepções. Então nós tomamos conhecimento sempre dos fatos à tarde. No próprio contexto observador do nosso despertar, nós nunca somos a causa, sempre somos aqueles que somos amadurecidos, crescemos primeiro para depois tomar conhecimento. E no contexto universal nós somos observadores. Só tomamos conhecimento que já existiu, já surgiu, já apareceu. Nenhum de nós podemos ter nos planos de concepção, que é uma expressão que eu já usei umas 2 ou 3 vezes aqui hoje, nós podemos depreender que vai acontecer aquilo, mas em linhas de comparação, já trabalhando um processo encadeado, sistematizado das forças. Então, se teve o dia e a noite ontem, vai ter o dia e a noite hoje. Não é isso? Agora, no que reporta ao início, ao surgimento, à gênese, nós sempre somos espectadores. Para os co-criadores em plano maior, vige assim também? Também. A não ser que acabasse com Deus. Perfeito? Enquanto Deus estiver aí, vai estar, nós somos. Se o sol apagar agora, nós vamos tomar conhecimento que ele apagou tem 10 minutos. Entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, como é que você chama? O Washington está aqui do meu lado. Acontecer alguma coisa com ele, pode ser uma fração infinitesimal de tempo entre ele e mim no percurso da onda. Eu serei espectador do que já aconteceu. Eu não tomo conhecimento no momento em que acontece. Quando eu estendo o braço, aconteceu a coisa na mão, eu sou espectador do que aconteceu aqui. Eu já posso ter sentido isso até antes de ocorrer. Mas no plano perceptivo, objetivo, lógico, sempre nós somos espectadores. Nós deixamos de ser espectadores nas gênesis de profundidade da alma. Assim mesmo, vamos depreender que aquilo aconteceu, que nós entendemos aquilo, caiu a ficha naquilo, porque a onda já saiu de longe para chegar em mim e dar o toque para o reflexo se manifestar. Até nisso, no campo da aprendizagem. Então a nossa criação não é criação, ela é co-criação, que é uma criação dentro de um contexto que já existe. Então é por isso que nós nunca sabemos de pronto qual que vai ser a nossa reação, o que surge. Bom, a reação eu não peguei bem, vocês entenderam? Quem me ajuda? Deixa eu explicar um pouco, deixa eu explicar melhor. Porque se acontece assim, por exemplo, uma coisa assim, alguém te aborda, ou pensou em te abordar, às vezes de repente a gente pode até olhar assim e falar assim, aquela pessoa vai chegar perto de mim e vai fazer isso. Mas se a gente não estiver preparada, a gente não sentir isso, eu quero dizer assim, se for assaltado assim, nós não sabemos qual atitude que vamos tomar na hora. Se for de espanto, de impulso de ir em cima. Ela sempre vai ser um denominador da carga que você possui. Ou às vezes essa carga não prepondera, porque prepondera componentes circunstanciais, que é a misericórdia. Se fosse só a nossa carga única, seria um sistema que cada um teria o seu mundo pessoal isolado, alienado. Como nós estamos debaixo da tutela da direção divina,
nós podemos ter uma carga que a minha reação seria pegar e dar vamos dizer, eliminar o semelhante, com uma arma na mão. Mas acontece que entrou uma circunstância e que nós fizemos, não achamos a arma no tempo. Isso é o plano circunstancial que nos pega em termos de misericórdia. Não sei se você entendeu. Então, queiramos ou não, nós vivemos num plano em que nossas reações são absolutamente milimétricas, com todos os fatores que são somados, representam qual será a minha reação. Deu para você entender? Qual será? Agora, o campo moral, ético, que entra depois do plano natural, que o campo moral não tem sentidos decodificadores dentro de nós. Eu não sei se estou entendendo o que eu estou dizendo. O movimento, a ação, vamos dizer, o movimento dos nervos, do sistema nervoso, e que vai ser assim, a minha capacidade de saltar, de estender o braço, de recolher, tudo isso é um sistema, vamos dizer, um sistema físico dentro das leis. Agora, o meu senso moral, ele não tem ele não é ponderável, porque ele está ligado ao espírito diretamente, não às estruturas físicas. Será que deu para entender? Então, aí que os fatos se modificam. Quando eu posso, por exemplo, agredir a pessoa em revide e retenho. Porque o corpo físico que foi agredido, toda uma tendência desse movimento é agredir também, dentro da lei. Mas eu retenho porque eu faço o papel do criador no meu mundo pessoal. Será que deu? Não vai bater. Isso não é fácil que nós estamos trazendo. Mas vamos caminhar aqui mais direto no texto, porque senão nós ficamos perdidos em detalhes. Vamos lá. Como que eu posso, então, decidir o que eu não faço por medo que eu sei que vai me acontecer, que eu tenho conhecimento do mecanismo, né, de lei da ação, eu não acho porque eu sei que vai haver uma reação, ou eu faço uma ação com cuidado, pensando na reação, e esse senso moral e ético. Como que eu posso fazer esse diferencial? O próprio senso moral e ético varia de pessoa a pessoa. A sua ética não é a minha ética. Nós podemos ter 90% de fatores éticos que são normais para o nosso grupo aqui. Mas quanto mais caminha para peculiaridade, para minudências, mais diversifica esses fatores éticos. Percebeu? E nós, às vezes, temos um bom percentual que as nossas expressões intrínsecas de ordem psíquica, espiritual, moral, elas se relacionam com um mundo que está além do nosso, que está sob a expansão. Certo? Porque nós conseguimos, apesar de chumbados pela gravidade cá embaixo da expansão, eu estou com fatores aqui que já flutuam, que estão além da expansão. Mas o percentual de ponderabilidade do meu todo ainda me põe nesse piso aqui de baixo. Então é aí que entra o processo, o mecanismo do crescimento do ser. Como se eu começar a cultivar fatores inferiores, fatores, vamos dizer, de fundamentação negativa, eu estou aqui encarnado no meio desse grupo, mas o meu peso psíquico leva para as faixas inferiores. Eu estou relacionado nem com as faixas superiores, eu estou relacionado com a sombra. Deu para você entender? Porque o meu peso moral está muito aquém daquele até que eu devia usufruir, na faixa que eu esteja. Então é dentro disso que nós temos que levar em conta. Por isso é que nós estamos aqui para trabalhar fatores morais. Porque o fator moral é que vai, quando o ser se desperta no campo da inteligência, e que ele começa a cultivar o ângulo mais complexo da evolução, que é o da carga moral, essa carga moral é que passa a ser o campo conceptivo do ser. Não é mais o organismo no seu campo de sobrevivência, ou de capacidade de vivenciar pelas leis.
o que direciona o nosso mundo daqui para frente, o nosso ambiente, o nosso caráter, a nossa integração com as pessoas, Eunice, é exatamente a nossa capacidade de vibrar com as faixas superiores. Entendendo? Aí que nos leva. Se vibrarmos com as inferiores, nós caímos. Quando o homem foi assaltado na descida, ele foi assaltado como consequência de uma linha conceptiva dele de descer para Jericó. Quando ele lançou que ia descer, toda uma linha foi armada no percurso dentro daquilo que ele concebeu. Entendeu? Inclusive fatores de misericórdia foram colocados. Nós vamos fazer por onde a pancada não tem na cabeça dele, porque se der, ele morre na hora. O samaritano não tem jeito de atender. Então ele levou a pancada mais de lado. Só machucou. Só machuca. Não sei se vocês estão entendendo. Porque existe um universo. É isso mesmo? Pode falar? Fica só uma marquinha. Fica só uma marquinha. Tá certo. Fala, Frei. Nos programas de busca, nós temos uma geração de erros devido a várias circunstâncias. Aos instrumentos utilizados para a busca, os erros referentes ao objeto observado e principalmente do observador. Então o observador vai ampliando a sua interpretação, a sua capacidade interpretativa do fato, das ocorrências, ou da própria vida, do próprio universo, na medida que ele consegue evoluir aqueles patamares, principalmente morais. Aí a frestinha, né, que vai ampliando, vai trazendo mais luz para o assunto é bonito, porque define não uma matemática vigorante de maneira fria, mas algo com vida. Porque nós falamos da parábola do samaritano, falamos do homem que descia, do assaltante, do levita, mas não falamos muito do que foi assaltado, não. Nós só falamos dele da descida dele, que ele foi infeliz. O que levou ele a isso, né? Mas não comentamos às vezes, eu fico atento para isso. Porque na realidade, aquela descida equivocada dele é que o projetou para Jerusalém em definitivo, quem sabe, pelo sofrimento vivenciado. Para que ele pudesse um dia entender que dois desciam de Jerusalém para Jericó. Ele que foi assaltado pela qualificação da sua proposta. E o samaritano que atendeu pela qualificação da sua proposta também. Na descida não é sempre um problema. Então o que mandava no plano, na realidade, era o sentido qualificativo ou qualitativo, que diz respeito ao processo intrínseco dele no campo moral. Não sei se vocês estão entendendo a proposta. Então, quando nós estamos aqui optando evoluir por concepções morais precedendo o processo vivencial, porque antigamente nós reuníamos para quê? Vamos ver como é que a gente faz para conquistar aquele território inimigo lá, para poder pegar as riquezas dele. Não, você vai por aqui que você pega o ouro primeiro. Se você for por aqui, você vai pegar o ouro em último lugar. Chega lá e já sacaram o ouro. Não é isso? Então nossa estratégia era assim. No campo dos interesses pessoais, humanos, transitórios. Hoje nós estamos tentando enxergar para podermos, vamos dizer, criar aquele ambiente germinativo que nos dê coragem de alcançar o que nós propomos. Quem levantou a mão lá atrás? Fala, Beth. Todos os três desceram de Jerusalém para Jericó, buscando uma descida de pensamento, de intenção. Mas o samaritano, apesar dele estar descendo, ele tinha uma ética de crédito levita. Sem dúvida. Ele permaneceu num terreno ético, devido à sua capacidade evolutiva, mas ele se condoeu, né? Certo. Apesar de estar descendo. Então nós vamos pegar a palavra que ia de viagem, ia, dinâmica. Viagem, ninguém sabe uma viagem. Estou viajando para onde? Não sei. Aqui isso é muito difícil, né? Estou viajando para onde? Para algum lugar. Não é isso? Então, só um bocadinho. Aí você vai analisar que a viagem, ela é o termo do texto evangélico que define o objetivo, meta. Certo? A reencarnação também? Também. A reencarnação é uma viagem. Sem dúvida alguma. Certo?
Nós vamos simplificar as perguntas de jeito que a gente poder seguir um bocadinho para não ficar cansativo. Vamos lá, quem levantou a mão? Pode ir. Eu sou do estudo novo, então eu não estou conseguindo colocar a turma nessa ordem. Porque normal o dia começa a manhã e termina à tarde. Essa sequência que foi à tarde e amanhã, a gente quer me dizer que o dia que passou, ele tem a ligação com o meu dia de hoje, ou seja, o meu passado. Aguarda só um bocadinho, que eu vou falando isso agora. Tá. Então, nós observamos que nesse versículo 5, e quando nós caímos para essa situação, porque nós vamos falar do que nós somos espectadores, uma criança que reencarna, dá notícia da reencarnação dela, efetivamente ela sabia antes, no campo de presciência, antes de reencarnar, certo? Ou então em espírito ela pode saber disso, mas no plano da sua horizontalidade perceptiva como encarnada, ela toma conhecimento já bem à frente. Tanto que a infância faz aquele período que a pessoa não entrou no mérito muito do que ela está fazendo aqui. Mas quando chega na adolescência, como os espíritos nos ensinam, é que ele começa a sobrenadar dentro de um processo de uma reencarnação consciente. Então o que ocorre? A tarde representa a eternidade. E amanhã, no início, representa a relatividade. Quando eu falo manhã e tarde, eu estou no meu relativo evolucional. Quando eu falo tarde e manhã, não pode existir um dia que começa na tarde, tem que ter havido o quê? Uma manhã. Então eu confesso a minha consciência de que eu estou vivendo um momento que para mim, entre aspas, é o primeiro momento, mas não é não. Ele já é continuidade de um fator anterior, que eu desconheço. Por isso que para eu poder atingir a tarde que inicia o dia 2, eu tenho que penetrar na manhã que está obscurecida dentro de mim. Será que deu para entender? Nós só conseguimos o alcance ao dia sequenciado quando eu consigo tomar consciência do meu obscuro, que é amanhã desse primeiro dia que eu não estou percebendo o que ele seja. Então, como é que ele se desenvolveu? Então, nós, quando eu sou, eu posso dizer o seguinte, o era está implícito. Eu sou agora, mas eu já era anteriormente. Só que eu não dou notícia do era. Agora, para eu poder caminhar para o que eu serei, eu tenho que procurar entender o que eu era. Notaram? Parece uma charada isso aqui, mas não, sempre tem essa visão. Por isso que nós chegamos num ponto, nós não conseguimos passar do limite. Não passamos de um limite no campo do conhecimento teórico. Para poder passar daquele limite para frente, nós temos que imergir num plano operacional de um conhecimento seguro para que nós não percamos o piso da evolução. Então, no campo da eternidade, os dias começam à tarde. Sempre assim. Porque os dias modificam de fisionomia, modificam de componentes, de caracteres, que vêm na nossa mão, mas nós não sabemos o passado. Então eu pego uma pedra preciosa, faço um anel, ponho o dedo, eu estou vendo aquela pedra ali que está ali, mas não sabemos a origem daquilo. Nós já pegamos essa pedra na tarde dela. Notaram? Como é que ela começou? Então são esses aspectos que nós gostaríamos de deixar bem claro. Seu Lório, mas eu fiquei meio complicada. Porque o senhor falou que nós vamos saber só no dia seguinte. Mas, dependendo da nossa consciência já desperta, né? Porque nós já temos uma consciência já sabendo, já somos nossos juízes, sabemos o que nós estamos plantando, vamos colher. Então eu posso saber, eu não posso saber o que eu estou fazendo agora. Agora isso aí me coisa um pouquinho. Eu estou fazendo, se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Se eu saber que eu estou fazendo uma coisa boa, uma coisa
salutar para o meu espírito, produtiva, eu vou saber o que eu vou colher amanhã, não? Tanto que você vai saber, ou pelo menos, não digo saber, mas vai conceber o que você vai viver amanhã, você está selecionando sua atitude hoje, não está? Eu também estou. Ah, tá. Então só quando a gente passa a parte exatamente, perfeito. Tá. Porque as minhas conceptivas você pode projetar até por 1 milênio na frente. São concepções, não é isso? Ou aspectos delineados pelo seu campo mental. Agora, na medida que nós vamos caminhando para isso, que é aprender, que é deduzir, concluir, projetar, nós estamos saindo do relativo. Porque tarde, manhã, dia primeiro é relativo. Isso vai acabar no futuro. Espaço e tempo não vai existir, não. Porque existe o quê? Eternidade. Deu agora? Então, nossos dias não serão mais 24 horas dentro da cronologia humana terráquea. Serão dias que se estenderão para o infinito. Que nem aqueles aqui da Bíblia, que são dias milenares. Então, vamos caminhar. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Esse texto, ele tem vários pontos para se analisar. Eu vou ler mais antes para poder entender como é que movimenta essas águas aqui. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. Então nós podemos analisar que estava todo o ambiente envolvido em gases e vapores d'água, vamos assim dizer. Aí começou a haver uma alteração. As águas mais densas foram acomodando na superfície, formando lagos, rios e mares e fontes, etc. E outras subiram, criando uma separação entre a água de baixo e assim a de cima. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. Deu a ideia? Acomodação das nuvens e as águas de baixo. E chamou Deus a expansão céus. Se chamou céus, a gente analisa, quando fala em céu, nós estamos vendo nuvens em cima, nós estamos vendo o azul do céu, sem nuvens. Então começa a desafiar o estudo do texto. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca. Então tudo aquilo que era água flutuando na superfície, foram tomando posições na formação dos mares, dos oceanos, dos lagos, etc, etc. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, aliás, a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom. E as águas de cima? Então nós temos que partir do processo que a doutrina espírita nos mostra. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que a água tem um papel acentuadamente importante no processo de manifestação da vida. Foi pelo envolvimento dessa água, pela criação de condições, vamos dizer, químicas, que foram se ajustando nessa porção líquida, é que nós começamos a conceber a realidade da vida. Agora, o que acontece? Quando nós analisamos o livro O Caminho da Luz, nós vamos observar que Emmanuel comenta numa expressão figurativa, mas atrás das expressões figurativas a gente tem que ter um olho e aprofunda. Quando o ambiente já estava propício, aqui no nosso orbe, uma nuvem de forças cósmicas envolveu todo o orbe. Lembra disso? Nuvem. Nuvem sugere o quê? Perceberam? Alguma coisa já adequadamente preparada e canalizadora. A gente analisa, por exemplo, os estudos lá da retaguarda. Os rios são os grandes canalizadores dos valores da vida. O rio, nosso lar, o Rio Azul, é um excelente canalizador de recursos psíquicos, sem o que não haverá a manifestação da vida em plenitude aqui.
Porque célula, quando fala assim, que foi recoberto o orbe por uma camada gelatinosa chamada protoplasma, de onde naturalmente emerge a constituição da célula como citoplasma, nós vamos notar que esse protoplasma, ele tem um magnetismo que só é possível com a adesão dos elementos psíquicos nele. Então formou o protoplasma. Não é assim, porque é difícil a narrativa você definir que misturou tudo uma coisa com outra. Mas o próprio protoplasma, nós não temos dúvida que ele existe porque ali já tem imantado componentes de natureza psíquica que está magnetizando aquilo ali. Porque há uma diferença entre a magnetização de um átomo de hidrogênio, de oxigênio, de hélio, etc. e tal, do que a magnetização de um ambiente que está já com os elementos psíquicos ali, que recolhem um tipo de magnetismo que tende ao processo vital, e não o magnetismo que tende a organizar uma aura de natureza acentuadamente físico-química. Será que deu para entender? Deu, Leandro? Isso não é fácil de explicar. Capítulo 1 do A Caminho da Luz. Exatamente. Então nós vamos ter que entender isso com carinho. Então essa nuvem, ela não foi trazida, ela foi trazida dentro da linha, vamos chamar assim, daquele ambiente úmido que envolvia. Essa nossa atmosfera aqui, o sol pode nos apresentar uma nuvem. Mas nós estamos vendo hoje, a umidade relativa do ar está baixa. Foi bacia da água. Então, sem ter nuvens, nós estamos em meio às águas. Será que deu para entender? Com uma necessidade. Então nós temos águas acima da expansão que já tendem a uma linha natural de relação com a manifestação da vida a seu tempo. Eu pergunto se deu para compreender esse início para eu continuar. Não te repete. Deu lá, Maribel? Uma ideia? Ok? Fala, pode dizer. Devo voltar algumas vezes. A gente vai voltando, porque o processo exige o retorno. Quer falar do Laticano? Como a gente está falando sobre Gênesis da Terra, a gente lê livros espíritas, a gente sabe ver toda uma vida no plano espiritual, colônia, cidade. E a Terra seria o reflexo do plano espiritual. A gente fala que é um reflexo do plano espiritual. E quando a Terra foi criada, como se dá a criação, essa vida no plano espiritual? Já existia? A vida no plano espiritual, ou o plano espiritual em si, com toda a sua carga, preexiste, sobrevive ao físico. Não, tudo bem, mas essa estruturação de colônias, de cidades, que a gente nos é descrito, já também deveria pré-existir. Relativamente. Ela existe em termos muito acentuados dos co-criadores de um plano maior. Depois que vai havendo organização aqui, é que nós começamos a criar as colônias. É assim começo lá também. Porque a organização é decorrente de espírito organizado. Então, quando se criou o nosso lar aqui, já existiam a área espiritual desde a gênese da Terra, da criação da Terra, já existia um mundo espiritual aqui, mas as organizações sociais se deram no decorrer do tempo. Nosso lar não é tão antiga, mas podemos ter. Nós entendemos que a construção mais antiga de colônia se deu por ocasião do dilúvio. Quando aqueles seres que foram levados naquelas, que não eram hecatombe só, que foram levados àquelas hecatombes naturais, que começaram a buscar, tem um patriarca que é Noé, que está correndo o mundo todo aí, de boca em boca, que estava construindo uma arca. Sabe qual é que a primeira colônia foi a arca de Noé? No plano espiritual também, um pouquinho diferente. Tem que fazer assim, fazer assim que está a superfície, né?
e essa arca aqui. Essa foi a primeira colônia. Percebeu? Psíquica. Vou matar da arca, desencarnados. Então tinham aqui, em toda essa área ocupada pelas águas, as arcas, aliás, desculpe, os elementos que procuraram a arca. Não é isso? Para encontrar, vamos dizer aqui. E outros que, desesperados, duros, recalcitrantes, sabe uma coisa? Vamos esconder da água nos cantinhos do fundo aqui. Tá? E criar as colônias abismais. Está no Evangelho. Vocês lembram do Evangelho? Evangelho de Pedro. Você está por dentro, hein? Que bacana. Diz assim, ó. Vamos lá procurar o seu Pedro aqui, né? 5. Esqueci, viu? Não, é 3. É 3? 3, 18. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, não é o bem não, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, humanamente, morreu na cruz. Espiritualmente, vivenciando. Ficou claro? No qual o Espírito foi e pregou os Espíritos em prisão. Então, não pulou lá para os céus, das elevações, não. Após a crucificação, ele aprofundou o território dentro das zonas abismais do orbe, zonas subcrostrais de espírito de alta complicação. Está claro isso? Está dando para entender? É lógico? Foi lá também para não ficasse ninguém sem receber a linha vibracional dele. Então, isso aqui. Os quais, noutro tempo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, estão aqui os elementos que se recolheram às zonas abismais. Então, tivemos colônias abismais e colônias. É como se a espiritualidade aproveitasse a ansiedade, o sofrimento, a apreensão dos desencarnados em massa, nessas hecatombes, e recolher esse povo, como acontece hoje diante das guerras, em que se reúne os elementos, reúne todo mundo em abrigos e fica lá, criando um processo interativo entre eles, sob a tutela do sofrimento, da apreensão e da dor. Ficou claro? Não, esse aqui, na qual poucas, isto é, 8, isso não é um paradoxo, não? Poucas e 8? Deixa eu ver aqui, isso aqui é... Porque o 8 não é o 8 do infinito deitado? Não é, são os 4 casais? Nós entendemos que o 8, 4 casais, sim. Mas o 8 para além dos 7. Mas no processo, não é o 8 deitado do infinito também? Pode também, perfeitamente. Como é que é? São muitos pontos. Quero estar lembrando aqui do 8, deitado como sempre. A barca tem que ser pousada desse jeito, na arca, né? Então é o plano da segurança. Mas representa o 8 um processo. Como é que é? Não, porque fala poucas. É. Isto é, 8. Uhum. Então, se fosse poucas, né? Tem a restrição, mas o 8 no infinito tem a projeção. Porque elas, apesar de 8, eram um componente de alta potencialidade co-criadora ou procriadora dos valores morais. Então, esses elementos, ao tempo em que representa o 8, que é o 7 mais 1, que entra para a oitava seguinte, no campo da repetição, como pode ter esse sentido que você lembrou também, que é o 8 deitado, com aquela simbologia do infinito. Vai em frente.
Tanto que dentre esses elementos temos os casais. Os dois casais, aliás, o casal básico, razão e sentimento. E os 3 filhos. Então já foi com as respectivas mulheres, definindo o varão e a mulher como componentes de natureza, projetora do valor. Então é só estudar que as coisas vão abrindo. Vão abrindo. Então projetam-se para o infinito. Sendo que 100 representa o plano do superconsciente. Vocês vão encontrar 100 na genealogia de Jesus. O Jesus revelador como Cristo. Vamos encontrar o cão como os componentes do subconsciente, do campo experimental, vivencial. E o Jafé como sendo o plano operacional do consciente. É muito interessante. Mas nós queríamos mostrar apenas a imersão para cuidar de outro. Mas fica registro, nós vamos estudar isso à frente quando trabalharmos esses elementos. Ok? Voltando anteriormente, esses que foram para a vida perderam a tarde. Como é que é? Perderam a experiência da tarde, da manhã e da tarde. Sem dúvida. Pelo seguinte, deixaram para a posteridade. O que mais tem acontecido na atualidade da regeneração, com vista da regeneração, é a busca desses elementos. Esses elementos de alta complicação, de alta dificuldade, representam a instrumentalidade ou matéria-prima de quem quer amar. Preparemos para o sacrifício de testemunhos em nome de Jesus. Por que a inteligência não faz um papel libertador também? Tem feito. Tem feito. Agora nós é que às vezes não sabemos aderir com dignidade, com coragem ao processo que se nos ama. Eu não estou falando dessas inteligências mesquinhas igual a minha, não. Estou falando dessas inteligências monstras. Essas que a gente vê no nosso meio, por exemplo. Alguns elementos que emergiram no contexto social, de alta expressão filosófica, matemática, e que manifestam uma descrença relativamente à existência da vida na vida. É porque eles penetram o território dentro da matéria tangível, do componente que favorece a estipulação das equações. Embora as equações proponham valores que vão para o infinito, eles ficam como que obcecados, obsedados dentro dos componentes que organizam as equações. Eles têm visões pelas equações, porque a equação visa o quê? Te projetar a um processo de desconhecido. Por exemplo, a lei da unidade é a lei que nós precisamos dela. O que significa isso? O que acontece com o verme acontece com o anjo. Mas nós estamos preocupados com o verme, igualzinho nós fizemos agora aqui, comparando dessas partes das 8 almas, e fomos levar. Se nós dermos campo, vamos ficar aqui trabalhando nas 8 almas. Esquecemos das linhas projetantes. Departamentalizando. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque tudo isso, por exemplo, isso que a Lenice trouxe é uma beleza extraordinária, mostrando o sinal do infinito que sugere a barca, que não é edifício, ele ela apoia, tem que ter uma base sobre as águas. Então muita coisa abriu para nós aqui hoje, com essa imagem. Então nós temos que ter cuidado, senão nós começamos a entrar em terrenos e fugimos do nosso sistema. Ele trabalhou ali o quê? Isso aqui é interessante. É não perder a linha. O assunto veio em cidade espiritual. Então vamos colocar, vamos lá, pescamos e voltamos. Para não pegar. O processo é esse, ele vai, sobe e desce a espiral. Se vai, desce para o piso, pega e vai, nós vamos conseguindo. Mas a mesma certeza que nós temos relativamente ao equívoco deles, eles têm certeza relativamente ao nosso equívoco. Concorda? Dos inteligentes. E essa certeza deles é uma certeza tão legítima quanto a minha. O que nos dá a segurança de que nós estamos certos e eles estão equivocados? A pergunta é meio cabulosa. Eu tenho o seguinte, isso eu não abro mão das minhas, todas as vezes que você, com lealdade, como é que é, amor? Lealdade, fidelidade, eu estava comentando sobre isso no dia que eu moro.
é com ética, né, fidelidade, lealdade, não é isso? Adotarmos um processo dessa ordem, você vai analisando. Primeira coisa, você não está prejudicando ninguém. Você está sendo justo ante a consciência. Pode estar tranquilo que venha o selo da comprovação. A homologação consciencial. A homologação. Perfeito? Por exemplo, os grandes passos que eu pessoalmente dei e tenho conseguido dar na minha pequenez e significância, porque tudo vem muito lentamente, foram no trabalho. Porque ele não vem assim, ele vem dentro de uma abertura de coração, no campo ético, no campo moral. Perfeito? Nós é que não enxergamos os toques. Acho que eu vou contar um fato que nós vivemos nessa semana lá, que o elemento de uma comunicação leva, naquele caso da comunicação, prova de mediunidade. Está lembrado? O companheiro, a ficha custa cair. O elemento comunicou e chegou lá de uma maneira muito suave com a gente, muito íntima, não hora e tal. E falou, eu sou uma das suas ovelhas, não foi isso? Eu sou uma das suas ovelhas, que é ter meu, tem que explicar para esse povo aqui, porque eu não sou pastor não, meu pastor é Jesus. Eu fiquei preocupado na hora, eu estou lá, eu não sou ovelhas, eu vou umas 3 vezes. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, falei com minha mulher, fulano comunicou lá, foi mesmo e tal, eu gostava de ver telefonar para você, que ele falava assim, o pastor está aí? Aí eu fiquei caiu. Ô meu, puxa, percebeu? Ele falou ovelha, não foi porque eu era o pastor dos pastoreios do Moraes. É porque ele brincava com o pastor. Né? Então eu estou mostrando para poder exemplificar para ele como é que se faz. E assim chega um punhado. A gente olha na frente, quando a gente olha o passado, nossa, quanta comprovação hoje, e nós ficamos seguindo a nossa natureza. Então tem que ter sensibilidade. Onde a gente chega na informação como sentida. Informação tem sentido. Perfeito? Pode dizer. Ô, Leandro, deixa eu chegar lá, se eu cheguei aqui ainda, eu sou um dos seus discípulos. As quebras dos paradigmas são os exemplos que o companheiro não trazendo para nós, né? Sob o paradigma da escravatura, você podia comprar, você podia cortar, você podia vender seres humanos. Né? Os movimentos sociais que acabaram com esse paradigma propuseram novos parâmetros, novas realidades. A queda, né, do muro lá, do Berlim, não sei o quê, que nós vivenciamos agora, também gera outros padrões, outros paradigmas. Então nós estamos vivenciando com fartura, né, essas modificações, o comunismo e até são aquelas falácias que se acredita durante muito tempo como verdades absolutas e depois quebram. Eu quero aproveitar de dar a palavra para a Maria Helena, lembrar uma coisa. Nós temos que encontrar um denominador no plano de nossas buscas, o Freitas, é assim que nós entendemos. Se eu ficar só centrado, sem dar os passos que o progresso exige, eu começo a entrar em sutilezas que acabam envolvendo e embaraçando todo o meu campo mental. Da mesma forma, se eu começar a pular de degrau em degrau numa correria, aí eu perco por um processo de diversificação que vai ao infinito, como nós vemos, uma reunião começa de bobear ao infinito. Não é isso? Então nós temos que ter aquele meio termo. Trabalhar em cima de cada lance, mas com inteligência, porque ele falou aqui que os grandes quase sempre não são, os legítimos inteligentes não se perdem não. Os que usam inteligência com qualidade, com segurança e com visão de passado e de futuro, essa criatura tem bons valores, boas conquistas. Então eu preciso sedimentar cada coisa dentro de passos equilibrados, de passos de um equacionamento natural. Isso que eu estou observando que é importante. Quero que você demora muito numa coisa, fica perdendo tempo. Outra você passa muito rapidamente naquilo e não valorizou. A Emília falou isso comigo, eu nem notei. E devia ter notado. Então, as
Só um tiquinho, André. Fala, Mariana. Quando o senhor colocava a questão das colônias, pensava eu que um todo organizado, no momento que se desorganiza, as colônias, então, elas eram agregação de assemelhados. Então, espíritos que tinham alguma coisa a ver com outros se agregavam nessas colônias. Aí, o nosso amigo ali me provoca mais um pouquinho e pensei assim, vamos estar, então, por exemplo, na Arco, em alguma colônia. Então, a nossa, ele trazia a parte intelectiva e a parte sentimento, foi até o senhor que agregou isso. Na verdade, a nossa intelectividade, a nossa inteligência, ela tem que dar conta de projeção, quer dizer, é como se uma fosse a projeção da outra. Falando assim, ficou errado. O sentimento projeta, porque a inteligência nos é oferecida para que nós possamos, dentro desse estigma de co-criadores, possamos nos aventurar em projeções sucessivas, criando sempre, porque nos foi dada essa ferramenta. O sentimento, por sua vez, vai dar a essa criação a ética, a ótica, os valores, de acordo com o patamar das agregações das colônias. Oh, meu Deus, eu não podia perder mais uma coisa, porque me cutucaram tanto para eu poder falar. Acho que vai perder. Seu Norte, depois que eu me dá a palavra minha, se eu completar. Se quiser, você pode completar. Só para não interromper a fala do senhor. Nós podemos aproveitar, dentro do que a gente observou aqui de princípio, que você vai falar já, Wanda, que dentro do patamar, que a lógica, que a ética, que o equilíbrio nos leva, você tem que dar tempo ao seu terreno mental para o processo criativo. Porque é dos valores que advieram desse piso que você conquistou, é que brotam linhas que se irradiam daqui, movidas e induzidas pelo seu sentimento. E pelo que você sentiu com aquele patamar conquistado, você projeta. E aquelas linhas projetadas representam os esboços dos componentes que você efetivamente está pretendendo buscar. Pode ser a mesma meta dos outros, mas esse aqui está buscando caminhos aqui assim, voltando lá. Esse aqui está esboçando um caminho mais retilíneo. Perceberam o sentido? Então nós temos que ter muito cuidado com as conquistas que nos chegam, com os valores que nós conquistamos em cada passo. Porque eles automaticamente já criam um piso mental para a projeção de ondas, que são as ondas que significam caminhos. E automaticamente nós nos compromissamos com eles, em palmilhá-los. E aí que começam a entrar processos que vão gerenciar infelicidade, dor ou felicidade, harmonia. Então é preciso saber administrar a conquista esperada. E outra coisa, se eu conquistar e parar, a evolução vai me empurrar. E é da lei, temos conhecido, que nós utilizemos da conquista e apliquemos aquilo no campo de direcionamento do destino. Porque senão nós ficamos incorporados à massa que apresenta uma característica de não personalidade. A massa é impessoal. Ela vai no bolo das circunstâncias. E nós somos personalidades, individualidades com direito de opção de percurso. Agora, nós é que determinamos pelo senso moral a natureza dos valores que nós estamos tentando conquistar. Você, só um bocadinho. Não, completa. Para completar? Então, Newton, por exemplo, às vezes a gente não entende como um grande homem vem e ele não traz para nós o vinculamento religioso que a gente prioriza nesse momento. Então, entendo, veio aqui, né, que, na verdade, esses grandes homens vieram nos legando, o legado deles foram equações
para que nós, em projeções posteriores, pudéssemos entender, por exemplo, as equações, os paradigmas, e nessa projeção que hoje estamos aqui discutindo a compreensão, né? Então, veio assim, como parte do sacrifício. E outra coisa que nós não podemos esquecer é quem disse que esses homens não se indagavam. Porque a grande questão é se indagar sempre, porque da indagação vem a dúvida, a fé raciocinada, ela vem dessa busca que é pessoal e individual. E muitas vezes nós nos colocamos em aferições, em julgamentos, e não deixarmos que as coisas que nos chegam, elas vão fazer sentido para cada um, segundo realmente aonde você está. Sem dúvida. Então, só para poder ficar bem definido, no que eu percebi da participação, que normalmente a criatura já tem algo na intimidade que projeta a sua maneira de pensar. Então, o que acontece? A teoria, ou a lei da gravitação, não teria surgido naquele equacionamento de Newton, da atração da matéria, na razão direta, não é isso? Da massa, etc. É uma lei tradicional e famosa. Se ele não tivesse na cabeça dele alguma coisa que pudesse inspirá-lo na hora que surge a questão da queda do fruto, não é isso? Então vamos analisar. Aqui não está engraçado, ele viu uma coisa ali, não, que estava na cabeça, porque senão não chamava de atenção. Ele não tinha instrumentalidade suficiente para poder fazer deduções. Então, quem quiser evoluir no campo espiritual, cuide das questões espirituais sem paixão, sem extremismo, sem fanatismo, que vai surgindo a coisa com naturalidade. Que nem o caso da formulação da lei da gravidade. Mas, se quiser ir a seu tempo, vem como ponto para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Fala, Adriano. Nessa gênese, no nosso próprio espírito, a gente pode depreender que a matéria nossa, às vezes, ela é muito nebulosa em alguns âmbitos, né? Essas águas misturadas. Mas, naturalmente, parece que tem uma gravidade que faz essa ordenação, essa separação. É isso que é o senso moral, Sonora? Ou seja, essa percepção dessa ordem que vai determinando os pisos, as separações, o que é uma coisa, o que é a outra, é que ajuda a gente a orientar na vida. Quando você fixa um pensamento num quadro único, você não faz você não cria um sistema de, como é que chama, de monoideísmo. Cria. Você cria processo gravitacional, não cria? Então, todo o material que foi ajustado da série química ou estequiogenética aqui do orbe, vamos dizer, do hidrogênio ao urânio, entrou numa linha de ajuste, de atração e de repulsões, no fim criou o núcleo da Terra, constituído dos metais, especialmente no campo do aço níquel, para poder fazer um papel estrutural de atração, para que se atuasse as forças centrípetas. E vamos encontrar então o quê? Veja bem, Adriano, está trazendo aí. No nosso campo íntimo, nós criamos também, só que é uma densidade diferente, é uma densidade física, mas é também uma densidade. Então eu vou criando, se eu crio, por exemplo, vamos dizer, quadros, e dou campo àquele quadro de maneira, vamos dizer, ética, de natureza ética, feliz, equilibrada, eu estou criando componentes de atração de natureza diferente de quadros complicados e nebulosos que vão ficar sofrimento. É por aí mesmo. Só fundamentando. Então não conhece a ti mesmo, que é colocado até no livro dos Espíritos, a gente tem que saber também trabalhar o nosso lado menos nobre, né, Sonora? A gente tem que saber que a gente tem isso também. Se nós soubermos administrar as nossas tendências infelizes, nós estamos achando a chave de todo o mecanismo evolucional consciente. Quando a proposta socrática vem, conhece a ti mesmo, nesse sentido, não é só conhecer, eu estou conhecendo como Sócrates orientou o meu lado negro, a minha sombra. E o outro lado? Tem que conhecer, é um painel que se abre. Eu tenho que ir devagar. Porque eu tenho marcas no meu psiquismo que você não tem. E nós podemos passar numa ponte passando bem.
passamos num outro território lá, você foi feliz e passou e eu, porque eu tinha uma linha atrativa. Um quisto que não foi decomposto, não foi desativado, não foi, vamos dizer, eliminado. Então aquele quisto faz um processo de atração. Aí eu caminhei mais para o lado de cá, caí no barranco e desencarnei. Então são esses pontos que nós temos que trabalhar. É impossível trabalhar a reeducação sem essa capacidade de autoexaminar-se. Lourenço, vamos fazer para você, Lozano. Honório, eu estou assustada agora na coisa que você falou ali atrás, porque quando os professores entram ali atrás e todo mundo fica interessadíssimo no habitat, inclusive eu, né? E até as pessoas da anterior. Aí eu fiquei triste porque a pessoa, se a gente sabe, por exemplo, quando Deus fez algo que através da questão da dualidade, ele viu que algo era bom, mas nós, infelizmente, a gente continuou percebendo o lado de treva, porque, enfim, nós, o que você está fazendo aqui? Está buscando luz? Está buscando orientar-se? Mas eu fico triste assim mesmo. Não, mas fica calmo. A tristeza não cabe aqui não. A tristeza pode representar, não é o seu caso que eu estou diagnosticando, nem tampouco falando do seu coração. Você está trazendo uma coisa importante para todos nós, encarnado e desencarnado. A oportunidade de estar numa reunião desta não comporta estar tristes, não. Podemos estar tristes, às vezes, nas nossas dificuldades em poder implementar um sistema de reeducação. Mas não fica triste, porque, na realidade, tudo tem sua hora certa, tudo dentro do contexto. Nós vamos ficar tristes quando nós começamos a sentir enfraquecimento, desânimo, covardia, na grande luta renovadora. Porque aí você olha para o alto e fala, a barra está apertada, eu estou ainda atrasada no contexto, mas nós vamos chegar lá. E não fica triste que todo o nosso atraso de retaguarda pode ser simplificado, porque ele representou lá atrás, o atraso, uma verticalização profunda em muitos caracteres que os outros não verticalizaram. E que vem a seu tempo nos ajudar a ganhar em projeção num processo novo. Fica triste não. Por isso é que eu ia falar a respeito do porão mental, eu ia falar o contrário, porque a gente queria aceitar demais o nosso porão mental. Exato. Sabe por que a gente às vezes... Por que a gente às vezes olha assim e nota que a gente podia estar mais à frente e não está como ela trouxe ali agora? Porque foi um direito que nós encontramos, embora equivocados, mas usufruímos, de encontrar uma posição de ser felizes. A gente nota as pessoas naufragadas nos desequilíbrios aí da sensualidade, dos equilíbrios da delinquência, certo? Vamos dizer, das condições factícias da drogadição, da viciação. Eles estão julgando para fora tudo que tem direito para quê? Para ser feliz. Do jeito que eles entendem. E lá na frente talvez serão verdadeiros baluartes num processo de administração e de reencontro da vida em novas bases. Especialmente para esses que percorreram esses caminhos. Ou estão percorrendo ainda. E está tudo certo. Nós é que não podemos ficar agora e alimentando uma coisa que a consciência já levantou. Já fosse para fora. Lourenço. Agora quando você falou, um pouco atrás, quem tem ouvido de ouvir que ouve. Essa questão do conhecimento, a questão de luz e trevas, vocês lembrar aquela passagem de Mateus 5,16, começando o seguinte: o povo que está sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte nos raios. Quer fazer uma ligação com outra passagem lá, mas só para clarear aqui um pouco que eu vi. Esse primeiro povo que estava sentado em trevas e viu uma grande luz, é esse indivíduo que está no processo de caminhada normal, e de repente percebe essa luz desse ensinamento, mas que a coisa não fica muito definida. Tem uma grande luz. São os não muito compromissados com isso. Vamos dizer que seriam os autóctonos. Sem dúvida. Esses assentados na região da treva e da morte é aqueles que estão reciclando. A luz raiou como se fosse uma coisa esperada, até que enfim chegou. Uma retomada da caminhada que eles podem fazer. Porque os grupos que nós falamos aqui,
os grupamentos, eles sempre reúnem elementos que já estavam lá e que caíram aqui. E elementos que estavam na retaguarda e alcançaram esse piso. Então nós temos expressões miscigenadas em cada piso. Então nós temos aqui elementos que estão na linha normal da aprendizagem. E elementos que podem ficar meio entristecidos por disso lá, dentro de uma determinada expressão de análise, de equacionamento, em que ele estava lá, ou podia estar lá, está aqui ainda. Então, o que é uma queda moral? É uma penetração terrena dentro do inconsciente, do subconsciente. É um retorno ao subconsciente. O subconsciente representando a Jericó no plano simbólico. E o superconsciente representando Jerusalém. Perceberam o sentido? E o campo intermediário dessa estrada entre Jericó e Jerusalém é o consciente do indivíduo. Então nós podemos ter gente descendo para o plano de cooperação para poder ascender na linha normal. E elementos se recompondo no contexto para poder reconquistar, como aconteceu com o filho pródigo, a casa do pai. O filho pródigo estava lá na Jericó profunda dos desmandos, é isso mesmo? O filho pródigo chegou lá, caiu na real. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perneço pão? Ele foi visitado com um constrangimento muito cruel. O que ele fez? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos jornaleiros. Saiu de imediato e chegou por quê? Porque ele decidiu e fez. E levantando-se foi ter com seu pai. Superando todas as resistências do seu próprio ego, do seu próprio ego. Aí o seu eu profundo, para além do ego, num plano exclusivamente didático, reagiu, pegou as rédeas e foi. E conseguiu entrar na casa do pai novamente, não foi? Com festa e tudo. Agora aqueles compatriotas onde ele estava, da Jericó que estava lá, aqueles cidadãos, que é a expressão usada no Evangelho de Lucas, para chegar na casa do pai que ele retornou em pouco tempo, para alguns milênios. Eles não têm estrutura de permanecer lá. Ou seja, tem o peso, a ponderabilidade psíquica dele. Suponhando que o filho pródigo pegasse meia dúzia e levasse com ele. Vamos comigo. Chegou lá, que pisou, afunda. Porque o piso do plano espiritual lá de cima não compatibiliza com a densidade específica do psiquismo deles. Deu para entender? Então, desce aqui. Agora, nós alcançamos pelo campo mental esses estágios, que são as projeções do campo mental, que representam aquelas linhas que eu comentei com a Maria Helena, de onde nós conseguimos projetar para frente. Mas ficamos chumbados à retaguarda do piso em que nós estamos assestados. Isso aconteceu quando Jesus desceu o monte para curar o leproso? Sem dúvida alguma. Leonora, e também essa liberdade às vezes pode estar bem próximo da gente. Pode. E a gente não observar. Foi isso que se deu com o Paulo? Pode. Porque a gente atende pessoas, e vocês também fazem o mesmo, é um privilégio nosso. Quando alguém pede uma ajuda, a gente orienta e fala assim, meu Deus, pode resolver isso numa hora. Não é isso? E às vezes vai gastar 3 reencarnações para resolver. Foi isso que se deu com o Paulo? Exatamente. Ele estava muito próximo dele e ele soube aproveitar aquele... Aproveitou a oportunidade, porque são momentos, porque as oportunidades voltam no tempo. Agora o tempo jamais. Ele não retorna. Foi. Então, agora as oportunidades voltam. Então é importante a gente saber aproveitar a oportunidade. Eu queria dar mais um lancezinho aqui. Daqui alguém levantou? Fala, Berta. Quando você nos alerta aí para o fanatismo, né? Essas coisas que nos prendem no passado, muitas vezes muito na culpa, e que tornam o nosso passado muito pesado, nós temos procurado colocar em prática na nossa vida espiritual, que aprendemos aqui, e ao conhecer a minha sombra, no autoconhecimento, lá, né?
velha do capítulo 9, eu procuro, pessoalmente, iluminar a minha sombra, diluir a minha sombra com a luz que eu já consigo. Então, tem sido mais fácil para eu caminhar quando eu percebo a minha sombra, mas lembro-me da luz e prossigo e faço uma ação. Prender-se na culpa, o fardo fica muito pesado. Sem dúvida. Então nós temos que ter. Por isso que a doutrina espírita não pode, como sendo o consolador, ela não pode trabalhar um ângulo só. Suponhamos que a doutrina só trabalhasse a reencarnação. Ela não seria capaz de nos ajudar. Porque nós temos que estudar a reencarnação associando o quê? Aproveitamento da reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, vida, evolução, tudo nisso. Como também não adianta estudar a evolução sem conhecer a pluralidade dos mundos habitados, onde a vida também se expressa. É por isso que a doutrina espírita se expressa como consolador, porque ela oferece campo de observação e de análise em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, dentro disso, nós temos que aproveitar, por exemplo, o ensejo do conhecimento espírita. Não é das informações periféricas espíritas, não. O conhecimento espírita. Então, nossa condição, por exemplo, ela tem uma dose de responsabilidade muito grande. Nós não podemos fugir de nós próprios. Nós já temos conhecimentos incorporados que não tem como deletar, não. A gente pode tentar deletar saindo da tônica da repetição deles, mas eles ficam latentes. Qualquer coisa que se faz, ele vem à tona. Então vamos ficar atentos. Com alguém que não deu palavra. Essa expansão também define aquilo que é mais sutil e aquilo que é mais... Exatamente onde nós queremos chegar. Seria Aqui diz assim. Plano espiritual, plano físico. Exatamente. O plano espiritual convida. Meu plano espiritual descaracterizado, não, que aliás é até difícil conceber isso. Mas na realidade, haja uma expansão no meio das águas e a separação entre águas e águas. Então fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. Separou as que estavam acima da expansão, que são os veículos canalizadores da vida. Quando eu falei da nuvem, lembram? Da nuvem. Então o livro, aliás, o nosso lar, o Rio Azul, ele vem de origens dos nascedores, que possivelmente vem em faixas superiores. É como se fosse havendo uma densificação nessa queda natural, gravitacional dessas águas. Deu uma ideia? Vem trazendo material. E tem o caso que acontece na linha interativa. Quando fez a separação, criou a dualidade. Alguém já falou isso aqui hoje. Então a dualidade foi criada dentro da unidade. A unidade era todas essas águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já trabalhando um processo de tangibilidade que a matéria, vamos dizer, contraída, que a matéria vivia naqueles momentos de ajuste, de atração, de conexão, criava um piso. Então essas águas foram como que densificando. No final não se sabia o que era encarnado e o que era desencarnado. Muitas unidades psíquicas agregadas ao protoplasma naquele líquido denso, né? Isso é denso para poder nos facilitar o entendimento didático. Mas existia, como o próprio André Luiz define, existe numa célula física, na área biológica ou fisiológica tradicional, unidades psíquicas em volta daquela célula. Porque as células espirituais, entre aspas, se agregam às células físicas como sucessorazinhas de um processo. Então é preciso separar. E essa separação, embora seja acentuadamente estado de e não região tal, ela acaba tendo também um processo de regionalização. Concorda? Então vou colocar a alvorada nova lá no umbral profundo, não é por aí. Mais liberado para poder facilitar as estruturas.
nada obstante um espírito de alvorada nova pode estar vivendo lá no umbral profundo. Perceberam o sentido? Mas o ambiente é aquele. Eu vou fazer um telescópio, pode fazer em qualquer lugar, porque a lente é potente. Mas quando ela embaixo está cheio de nuvens, está cheio de coisa, vai ser mais complicado passar a onda luminosa. Então o que acontece? Coloca nas regiões mais elevadas. Então isso é da lei. Porque tem pessoas que acham que é preciso separar, que são esferas concêntricas, e não é isso. Elas se interagem uma dentro da outra. Mas por norma de bom senso e lógica, nós vamos observar que existem departamentalizações e ambientes diferenciados. Então nós temos aqui essa região superior e as regiões inferiores. Então a água sob expansão passou a ser os céus, e não o céu debaixo das nuvens. Então tem nuvens aqui nessa interpretação? Tem. Mas tem algo sem nuvens também? Também tem. Agora, a vida então começou a ser trabalhada nesse processo de imersão nas faixas inferiores da crosta e saída desse ambiente, onde nós vamos encontrar elementos psíquicos nos dois planos, como encarnado e desencarnado. O Rio Azul, nós guardamos muito bem, que está no livro Nosso Lar, lido há muitos anos, vocês já leram. Quando foi perguntado sobre o Rio Azul, nós aprendemos lá, com as narrativas de André Luiz, que as águas, quando chegam na região de Nosso Lar, são magnetizadas pelos ministros da união divina. É isso, né? União divina e elevação também, só união divina. Magnetizam as águas. O que eles fazem nessa magnetização? É só chegar lá, fazer prece, estender as mãos, sei lá. Não sei nem como é que eles fazem essa magnetização. Eu sei que eles têm um poder tal que são eliminados elementos que não estão em condições assimiláveis ou retidos nos filtros, sei lá como é que nós podemos aprender, que o tempo vai nos ensinar, na hora certa. Então tem acesso à região do Nosso Lar os componentes nessas águas do Rio Azul que vieram canalizados de cima. Deve ser muita bênção que chega ali. Agora, no passar pelo Nosso Lar, essas águas levam resíduos, escórias dos habitantes do Nosso Lar. Escórias que representam desonerações psíquicas pela capacidade assimilativa dos elementos superiores. Porque nós não somamos valores, vamos nos inchando de valores recebidos. A cada valor novo nós desoneramos. É uma troca no universo. Se você quer usar um palavreado adequado, você tira fora do seu uso sistemático o palavreado chulo. Ou não é assim? Porque se a gente começa a adotar os dois, nós ficamos no verdadeiro problema. Então, da mesma forma, nas áreas de ajuste. Quando eu começo a melhorar a minha estrutura moral, eu estou desonerando componentes de baixo curso, de baixo nível do meu psiquismo. Então esses elementos são desonerados no Nosso Lar pela capacidade assimilativa dos bons valores. E as águas continuam. Aí o orientador diz para André Luiz assim, que lá nas partes mais distantes da colônia, já acabando os territórios da colônia solar, os fios do curso do Rio Azul são reunidos novamente. Igualzinho os córregos, os rios da cidade. Passa, distribui as águas, depois elas tornam a retornar para o seu leito lá na frente, com os recursos ou os valores positivos ou negativos dos habitantes da colônia. Interessante. Está lá, nas águas do rio. Na direção do grande reservatório das forças invisíveis do orbe. Na direção do grande reservatório das forças invisíveis do orbe, caminhando para cá. Naturalmente, o mecanismo existente de formação de nuvens na evaporação
As nuvens são os grandes repositórios das águas do Rio Azul. É lógico? É lógico. Então esse material está vindo para cá. Isso é importante no estudo da evolução. A definir as águas sobre a expansão e as águas debaixo da expansão. E a escolha deles é uma bênção para nós. A escolha é uma bênção para nós. Interessa a vida física ainda. E aqueles que estão com a cabeça mais, vamos dizer, voltada aos valores superiores, conseguem pegar alguns elementos. Esse rio precisa de estação de tratamento, né? É quem compara aqui, né? Mas Então, a união divina é que faz o faz papel de pulmão lá. exatamente. Né? É o pulmão de lá. Isso. Então nós temos também, tem serviço em todos os setores. Tem serviço em todos os setores. E engraçado que o serviço, o Fernando, é muito interessante. Nós aprendemos. Uma vez nós trabalhamos, está quase acabando o horário, mas dá para fazer isso. Nós trabalhávamos com uma companheira que tinha uma mediunidade que eu não tinha visto até então, lá atrás. Os bons tempos das vacas gordas, que o tempo sobrava. Aí ela apareceu com uma mediunidade muito ostensiva, eu começava a falar com ela, ela começava a chorar, não sabia se era espírito o que era, né? Aí nós fizemos 20 reuniões com elas sozinha. Eu não esqueço disso. Ela não conhecia nada. Mas deu um show das obras do André Luiz para nós. Aí um dia, ela desdobrou, né? 20 capítulos, né? Aí ela desdobrou e foi para um local assim, está muito escuro, mas está assim, é uma escuridão assim, parecendo uma tarde, você está vendo, não está? Aí ela pegou, narrou um casarão. Estou vendo um casarão, você está vendo? Estou vendo assim o vulto do casarão e umas janelas assim, saindo umas claridades. Eu falei assim, vê se você consegue enxergar lá dentro. Você não vai entrar não. Eu não consigo não. Então nós vamos fazer uma prece. Olha para você ver o que é organização. Aí fizemos a prece, aí apareceu uma entidade. Sabe como é que essa entidade chegou lá? Igualzinho, vamos dizer, uma ave de grande porte, com asa inclusive. Porque ele não era um espírito muito evoluído, tinha que ter asa, com a asa que arrumaram para ir lá. Aí pegou, desceu, ó, desceu. Pergunta a ele aí, olha como é que a gente fazia igualzinho no laboratório científico, né? Pergunta para ele se ele sabe, se ele conhece isso aí. Eu falei, eu conheço porque eu passo toda hora. Não, pergunta se ele conhece o que tem lá dentro. Aí ele falou assim, não conheço não. Isso, então o negócio era complicado. Pois é, não, mas não era não. Ele pensa que ele fazia o serviço dele. Ah. É igual funcionário que você põe na... Você vai fazer isso. Ele ia lá, voa para cá e traz para nós o que é diferente. Certo? Aí pergunta ele quem que mandou ele aí. E qual a finalidade? Qual a finalidade eu não sei. Eu recebi ordem para vir cá. Que era a região, pegou e desceu. Pouso uma ave pousando. Vê se ele tem condição de ir lá que tem aí dentro. Ele falou, tem. Aí fixou lá assim, e saiu um negócio na testa que ligou lá dentro da casa. E ele fez assim, rastreou. Tem muito sofrimento, muita gente doente aí dentro. Deu para nós, né? Aí quando acabou a reunião que nós encerramos, aí eu perguntei para ela, como é que foi aquele negócio da testa? Saiu da testa dele assim? Eu falei, não. Veio de dentro, ele só fez assim, e veio de dentro o raio e fechou. Quer dizer, me ensinou questões de física, né? Porque eu achei que saiu da testa. Você notar, a gente aprende nas mesmas coisas. Eu aprendi que realmente ele emite numa onda X, dá o reflexo e vem de lá que foi visto por ela. O que ele pensou, ela não viu não. Ela viu o que ele pegou de dentro para fora. Perceberam como é interessante? E o que eu estou trazendo não é por isso não, trazendo para mostrar as distribuições, as funções na vida espiritual. A gente acha que a gente vê na obra de André Luiz não dá valor a isso, mas tem os elementos nos postos, cada um com uma função. E você não pode exigir dele mais do que aquilo que está recomendado a fazer. Nós perguntamos, você pode falar que eu não posso. E deu o resultado para nós. Então, para poder notar que nas águas tem também o sonho carregado nisso.
de trabalhar o assunto. Mas nosso horário está faltando 2 ou 3 minutos. Nós vamos ficar parados aqui, ó. Expansão, eu estava debaixo da expansão, e algo que estava assim, sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então nós poderíamos, nesse finalzinho, só definir que no momento em que foi feita a separação, nós tivemos os céus da terra. Será que deu para entender? Os céus estão no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus. Logo, o plano espiritual preexiste a vida física. Quando a vida surgiu fisicamente falando, os céus existiam. Agora foi criado os céus relacionados com a terra, porque a terra alcançaram um momento em que poderia haver o quê? Um processo de diferença vibracional entre os dois componentes. Então, o que era tudo um bloco só, se dividiu, criando aqui, dentro da unidade, criando luz e treva, dia e noite, criando céus e terra, que são contrários. A gente poderia dizer que foi o princípio do plano espiritual do planeta. Sem dúvida. O plano laboratorial já com uma postura mais avançada. Agora, a Trindade que está além da dualidade, só surge no campo da educação. Da educação. Já surge como? No caso, já começamos a ver a Trindade na construção da arca, de 3 andares. Perceberam? Aí sim já passa a haver um processo trino, de 3 lances. No plano da dualidade, a pessoa está no lado do amor, está em Jerusalém. Ele desce oficialmente para Jericó no campo do trabalho, aplicativo. Quando ele retorna, ele não pode retornar para Jerusalém 1. Ela tem que voltar para Jerusalém 3. Porque ele já volta crescido dos valores conquistados na ida ao 2 e no retorno. Ficou claro? O 3, que será o 1 em potencial em nova gradação, reúne o 1 anterior com o 2 da conquista operacional na área do, vamos dizer, da estrutura, da formação, porque o 2 é que representa a linha de formação. O campo experimental é o 2. O 1 é o campo conceitual. O 2 é o campo experimental. E o 3 é a conquista. O que era concepção, ou conceituação, foi vivenciado cientificamente e volta para uma visão mais ampla no 3. Virou tarde. Virou tarde. Efetiva. Para projetar para o novo dia, tarde e manhã. Então nós observamos que isso é de uma beleza extraordinária, mostrando o fluxo e o refluxo da vida. Ok? Podemos ficar por aí? E isso de comprar o azeite? Você me acertou agora. Isso aqui é comprar o azeite? Das 10 vidas. Ah, sim, que seria... Está tudo bem, está certo. É ter... porque quem vai ao 2 no campo experimental de amor tem que ir suprido. No plano da reeducação, corta-se suprimento. No plano operacional, dota-se de suprimento. Não sei se confundiu você, mas está terminado, tem que, quando vocês não ficarem com interrogações, Jesus mandou que os discípulos fossem sem alforje, lembra-se? Sem cintos, sem ouro ou prata nos cintos. Lá na frente, quando vos mandei sem, vamos dizer, ouro e prata, sem suprimento, etc., faltou alguma coisa? Não. Então quem tem agora, tome disso. Tome suprimento, que agora é para trabalhar na grande ação regenerativa.
Porque para poder vencer as dificuldades é uma coisa próprias, e para trabalhar na regeneração é outra coisa. Tem que nutrir de muita coisa.